Seja bem-vindo ao propósito de leitura de Provérbios neste mês de agosto. O nome desta série é Provérbios a Gosto. O gosto de Deus é melhor. Por que Deus deu esse título de Provérbios a Gosto? Porque o livro de Provérbios traz uma série de conselhos, ensinamentos, recomendações, orientações que são para aplicação diária em nossa vida para termos resultados bons para os nossos caminhos. Então, o Espírito Santo no início desse mês nos trouxe essa revelação. Ele nos disse que no mês de agosto nós leríamos o livro de Provérbios com esse título, Provérbios a Gosto. O gosto de Deus é melhor. Você tem ao seu gosto 31 capítulos de Provérbios para realizar a leitura e aprender as coisas para ter uma vida agradável a Deus e ser honrado em tudo que você faz, seguindo as recomendações desse livro de Provérbios. E quando você lê esse livro à vontade, ao seu prazer, ao seu gosto, você reconhece o que você precisa mudar e descobre o gosto de Deus para a sua vida. O gosto de Deus traz um sabor melhor para a nossa vida. Então a ideia de Provérbios a gosto, o gosto de Deus é melhor, é essa. Você tem uma reunião de conselhos no livro de Provérbios que estão ao seu dispor para você se alimentar desses conselhos e ter uma vida agradável e feliz. E Provérbios tem 31 capítulos e o mês de agosto tem exatamente 31 dias. Então, é uma oportunidade de realizar a leitura de um capítulo por dia e terminar o livro de Provérbios em um mês só. Hoje é o dia 30 de agosto, vamos ler Provérbios capítulo 30, e nesse capítulo 30 nós vemos que está escrito assim, versículo 1, Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal. O versículo 1, nós vemos que quem escreveu o capítulo 30 de Provérbios foi Agur. Do capítulo 1 até o capítulo 29, foi o rei Salomão que escreveu. O capítulo 30 foi escrito por Agur e o último capítulo que nós vamos ler amanhã foi escrito por Lemuel. Você vê aqui no capítulo 31, palavras do rei Lemuel. Então nós vamos meditar amanhã em Provérbios 31. Hoje vamos ficar aqui no capítulo 30. Então nós temos 3 autores de Provérbios. Salomão, que escreveu do capítulo 1 ao 29, Agur, que escreveu o capítulo 30, e o rei Lemuel, que escreveu o capítulo 31. E Agur, ele era um oráculo. O versículo 1 nos diz aqui, palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. O oráculo são pessoas que são procuradas para trazer respostas para questões difíceis. Então Agur, ele era um sábio, ele era um oráculo. E disse este varão a Itiel e a Ucal. Nós vemos que ele escreveu esse capítulo 30 para 2 pessoas, para Itiel e para Ucal. E o que foi que ele disse? Versículo 2, na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. 3, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Eles falam nos versículos 2 e 3 que ele é bruto. Apesar dele ser um homem reconhecido como sábio, ele olha para ele mesmo e ele se vê como alguém que é bruto. Ele fala, eu sou mais bruto do que ninguém. Em outras palavras, eu sou mais bruto do que qualquer pessoa. Eu não tenho o entendimento do homem. Quando ele fala, eu não tenho o entendimento do homem, ele se coloca como alguém que não sabe todas as respostas. Ele fala, eu não aprendi a sabedoria no versículo 3, e eu não tenho conhecimento do santo.
Santo em letra maiúscula, ele está se referindo a Deus. Deus é santo. A palavra santo significa separado. Vem de kadosh, que significa separado. Por que que Deus é santo? Por que que Deus é separado? Porque ele é extraordinário. Ele mora nas alturas, ele não mora na terra. Ele fica separado do pecado, ele fica separado do que é mortal. Ele fica separado do que é pequeno, ele é grande. Por isso que nós dizemos que Deus é santo. Ele mora nas alturas, ele faz coisas extraordinárias, ele criou os céus e a terra, ele é o dono do mundo e da terra, ele é o dono de todo o universo. Ele é separado do que é comum, ele é santo, ele é extraordinário, ele mora nas alturas, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Então, ele fala no versículo 3: nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Não tem como eu conhecer tudo a respeito de Deus. Deus é muito santo. Aí o versículo 4 ele pergunta: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Ele faz aqui essas várias perguntas como quem diz assim: fala para mim se você sabe alguma coisa. É como se ele estivesse dizendo no versículo 2 e 3: eu não sei de nada. Agora, se você sabe, então me responda essas perguntas, porque eu estou procurando alguém que saiba responder essas perguntas. Ele está dizendo que nós somos limitados como seres humanos. Nós não sabemos todas as respostas. Nós temos limites. Então quem subiu ao céu e desceu? Hoje, depois que Jesus veio na terra, nós poderíamos responder a Gur, dizendo assim: eu sei quem é esse que subiu ao céu e desceu. Jesus. Ele veio em carne, ele morreu e ele subiu ao céu. E ele também desceu do céu para a terra. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Em Mateus, no capítulo 8, nós vemos que Jesus estava no barco com seus discípulos e de repente se levantou uma grande tempestade e eles ficaram desesperados e acordaram Jesus. Eu acredito que Jesus não estava dormindo. Eu acredito que ele estava fingindo que estava dormindo para ver o que os seus discípulos fariam. Então ele estava ali. O texto de Mateus fala que ele estava dormindo. Mas eu acredito que ele estava acordado, o Senhor estava sempre atento ao que acontecia. Mas o texto fala que ele estava dormindo e os discípulos o acordaram e ele se levantou e disseram: salva-nos. E ele disse: aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. Então ele fala: quem encerrou os ventos nos seus punhos? Jesus. Ele falou assim: acalma-te, vento, e o vento foi dominado. Aí a terceira pergunta: quem amarrou as águas na sua roupa? O texto fala que ele disse: aquieta-te, mar, e o mar obedeceu. Em uma outra passagem de Mateus, conta-se que Jesus, na vigília da noite, começou a caminhar sobre as águas. Então nós vemos que quem amarrou, quem domina as águas, Jesus domina as águas. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? As extremidades da terra são o norte, o sul, o leste e o oeste, os 4 cantos da terra. A Bíblia fala em João que todas as coisas foram criadas por Jesus. E foi ele, e por ele, para ele que foram criadas todas as coisas. Então foi ele que estabeleceu o norte, o sul, o leste e o oeste. Agora, a quinta pergunta: qual é o seu nome, e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Podemos dizer: o nome dele é Deus? O nome do filho de Deus é Jesus? Então, hoje, nós poderíamos trazer uma resposta para Agur. Mas na época de Agur, ele trouxe essas questões. Quem pode responder as perguntas? O ponto principal aqui não é dar a resposta para Agur. O ponto principal aqui é reconhecer que tem muitas perguntas na vida que nós não temos resposta. Esse é o ponto. Tem muita coisa que, por mais que você seja um oráculo, como Agur era,
que você não vai saber como responder. Tem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia que nós não sabemos o que fazer. Nós somos dependentes de Deus, porque Deus é que conhece todos os mistérios que nós não temos resposta. Esse é o ponto de Provérbios capítulo 30. Nós somos limitados. Você pode ser muito inteligente. Agur era reconhecidamente muito inteligente, mas ele se sentia como alguém que não sabia de nada. E aqui no versículo 5, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, qual é a palavra? De onde vem a verdadeira sabedoria? Vem da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura. Ela é um escudo para os que confiam nele. Ela nos protege. Quando não sabemos como resolver um problema, lemos a palavra e ela nos protege. Ela é nosso escudo. Ela nos protege de tomar decisões erradas. Quando estou pensando em gritar, em ficar irado, em me chatear, e eu leio em Provérbios, aquele que não domina sua ira é como um tolo. Então eu aprendo ali, aprendi, não devo dar lugar à ira. Fui protegido, a palavra de Deus me serviu como escudo que me protegeu de eu fazer algo errado, de ficar irado e gerar um problema para mim. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não invente palavra de Deus. Leia a Bíblia e fale o que está escrito nela. Ela é pura, ela é suficiente para trazer a resposta para os nossos dilemas, para os nossos problemas. Se você quer a resposta, a primeira parte, versículo 1 ao 4, 2 ao 4. Eu não tenho todas as respostas. Agora, quem tem a resposta? Deus tem. Toda a palavra dele é pura e é o escudo para os que confiam nele, e ele não precisa de mim, não precisa de você para acrescentar alguma coisa para ele. A palavra dele é suficiente. Agora o versículo 7. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. 8. Afasta de mim a vaidade. Essa é a primeira coisa que ele pede, e a palavra mentirosa. E a segunda, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me no pão da minha porção acostumada. 9. Para que porventura de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então ele faz dois pedidos sábios. Afasta de mim a vaidade. Vaidade é o quê? Aquilo que é vão, aquilo que é inútil, aquilo que não tem valor. Afasta de mim o que é inútil. Afasta de mim a fofoca, a mentira, as pessoas que só pensam em fazer coisas erradas, que pensam em gastar a sua vida viciadas em drogas, em bebidas, ou em pornografia, ou em prostituição, ou saindo com mulher, uma atrás da outra, ou algumas mulheres que hoje em dia saem com um atrás do outro, pensando que a vida é sobre isso, ou que vivem correndo atrás de dinheiro, de riqueza, de fama, de poder. São coisas que vão ficar aqui nessa vida, ninguém vai levar nada dessa vida. Ou disputando com ostentação, querendo comprar coisas para mostrar para familiares ou para outras pessoas, vizinhos de repente, que estão indo muito bem. Tudo isso é vaidade. E uma pessoa que se entrega à vaidade, ela acaba gastando muito tempo da vida dela com coisas que são desnecessárias. Ela poderia estar em paz com a sua família, em casa, desfrutando, feliz, mas ela fica em angústia, correndo atrás, porque ela precisa mostrar que está com um carro mais novo, precisa correr atrás de um vício. Então, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. A palavra mentirosa porque quem vive mentindo tem que ficar o tempo todo se escondendo, inventando sempre algo novo para continuar mantendo aquela mentira. De repente a palavra mentirosa é também a vida mentirosa. A pessoa que assume o financiamento e fica ali se desgastando para pagar contas que ela não tem condições para ostentar uma mentira, uma vida de mentira. Ele fala, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Por que ele pede isso? A pior coisa que existe é você viver uma vida correndo atrás de coisas inúteis. Você fica sempre vazio. Você nunca fica contente. Conversa com uma pessoa que vive de mulher em mulher,
com mulheres que vivem de homem em homem. Elas falam assim: não sei, eu sinto um vazio. Agora eu tenho que ir atrás de outra pessoa para ver se eu consigo preencher o meu vazio. E elas não conseguem preencher o vazio. A pessoa que vai atrás de poder, ela conseguir esse cargo. E agora? Agora eu tenho que conseguir aquele outro cargo para ser mais poderoso, para ter mais poder. A pessoa que corre atrás de ostentação. Comprei esse carro, mas agora vai surgir um outro carro da moda. Então eu tenho que correr atrás de volta. E a pessoa nunca fica satisfeita, é como alguém que corre atrás do vento. Então afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. A palavra mentirosa: eu vivo uma vida que parece perfeita, mas é uma mentira. E quem vive tentando mostrar uma vida que realmente não é completa, vai ficar sempre para o resto da vida vivendo uma vida com mentira. Então ele fala: afasta de mim isso, a vaidade e a palavra mentirosa, e não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? A pessoa que fica muito rica muitas vezes pensa: eu não devo nada para ninguém, eu posso tudo, e pode se esquecer de Deus. Então ele pede: não me dê a riqueza para eu não ficar assim. E também não me dê a pobreza, para que empobrecendo eu venha furtar e lance mão, ou seja, que eu envergonhe, eu pegue o nome de Deus e pegue o nome dele e lance a mão do nome de Deus. Agora o versículo 10. Lembrando que nós estamos usando essas cores na leitura e elas são intencionais. A cor laranja claro é sobre os versículos que falam de sabedoria. A cor roxo é os versículos que falam sobre o que a nossa boca fala, sobre palavras. A cor marrom claro é sobre riqueza e pobreza. Então aqui a cor verde é sobre justiça. Então aqui o versículo 10 traz mais uma sabedoria. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Para que você vai falar mal do empregado para o seu patrão? Então não calunie o servo diante do seu senhor. Ele vai amaldiçoar você e você vai ficar culpado, porque ele vai dizer: o que você tem a ver com a minha relação de trabalho com ele? Agora o versículo 11 ao 14 fala sobre uma questão de justiça. Versículo 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. O texto está dizendo que existe uma geração que está na terra que não respeita o seu pai, desonra sua mãe. Existem essas pessoas. Existe uma geração que é pura aos seus olhos. Eles olham para o que fazem, fazem coisas erradas e eles dizem: está tudo certo, ninguém pode se meter em nossa vida. E eles nunca foram lavados da sua imundícia. Fazem coisas erradas e tortas e eles dizem: ninguém vai falar nada, nós vamos fazer o que nós queremos. Versículo 13. Há uma geração cujos olhos são altivos, eles olham para cima. Eles são soberbos, arrogantes, exaltados, e cujas pálpebras são levantadas para cima. A parte ali do olho fica voltada para cima. Nós fazemos o que nós queremos. Versículo 14. Há uma geração cujos dentes são espadas. Eles usam a boca para destruir o próximo, para falar a respeito de coisas que arruinam a vida do próximo, e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Eles destroem o próximo. O que o versículo 11 ao 14 diz é que não fique impressionado se você tem visto crescer uma geração cada vez pior. Não fique surpreso quando você vê que tem pessoas que desonram o pai e a mãe, que desrespeitam os avós, que agridem os avós para pegar o seu cartão de aposentadoria, para pegar o dinheiro para consumirem drogas. Não fique impressionado se tem uma geração que se deita com vários homens, se deita com várias mulheres e fala assim: está tudo certo, nós fazemos o que nós queremos.
Não fique impressionado se você vê essa gente correndo pelas ruas, maltratando os idosos e desrespeitando as viúvas e os órfãos e usando palavras para ofender os outros, ferindo, matando e machucando, porque existe essa geração. O texto aqui de Provérbios 30 está nos dizendo: existe essa geração. Existem essas pessoas. E nós precisamos nos resguardar dessas pessoas e fazer o máximo para educar os nossos filhos para que eles não entrem nessa geração, para eles não receberem o convite, para eles terem o conhecimento de provérbios, o conhecimento de Deus, para ser como escudo, para ser como uma proteção que contra essa geração. Agora vem o versículo 15, 16 e 17, esses 3 versículos aqui. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá e dá. Então, as pessoas que só vivem sugando as outras, elas só sabem pedir. Elas nunca vão oferecer ajuda a você. Elas pedem e pedem. O nome delas é dá e dá. Então, se você conhece alguém que vive te sugando, você pode dar um apelido para essa pessoa. Pode dizer, fala Dadá. Isso é uma brincadeira, né? De mau gosto, na verdade. Não devemos fazer isso com ninguém. Devemos manter distância dessas pessoas, mostrar para elas que elas, quando nos procuram, elas só nos procuram para pedir. E dizer a elas, olha, você precisa fazer alguma coisa pela sua vida. Você não pode ficar só pedindo e pedindo, achando que eu tenho essa obrigação, esse dever, essa responsabilidade de dar tudo para você. Nem sempre a pessoa vai ouvir você. Se a pessoa for uma tola, já lemos aqui em Provérbios 9, que o tolo corrige o sábio te amará. Mas aquele que corrige o tolo, toma ofensa para si. Então, se você corrigir um tolo, ele não vai aceitar a palavra, mas de repente vale a pena você dizer para a pessoa, parar de ficar só pedindo e fazer alguma coisa. Agora, prosseguindo no versículo 15. Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. 16. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Então esses versículos estão dizendo que sempre existe lugar na sepultura para receber mais alguém. Então tome muito cuidado em relação ao que você fala, com quem você anda, o que você faz da sua vida, porque a sepultura nunca diz basta. Se você não prestar atenção, você pode perder a sua vida, você pode ser o próximo. A madre estéril sempre recebe semente, mas nunca gera fruto. Então existe aquela pessoa que você investe, investe, investe. Existe aquele negócio que você põe semente, põe semente, põe semente, mas não traz resultado. Então, se você está colocando muita semente em algum projeto que não tem dado certo, é hora de você pensar se não é hora de sair fora e colocar a semente em outro lugar, em outro projeto, em outro plano. A terra que se não farta de água também fala sobre... Pode ser aquele negócio que você já colocou todo o seu esforço, colocou toda a sua dedicação e a coisa não vai. Pode ser aquele relacionamento, aquela terra, aquele relacionamento que você começou e que você investe, 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 e você coloca água, coloca tudo que você tem de melhor e a pessoa não reconhece. Então, de repente, é hora de você deixar esse relacionamento se você está na fase de namoro, de noivado. Né? E o fogo, que nunca diz basta. O fogo fala a respeito daquilo que queima, não é? Então fala a respeito de pessoas que ficam iradas, raivosas, que gritam, que deixam o seu temperamento fora de controle. Se você deixar o seu temperamento fora de controle, você vai começar a gritar, xingar, espernear, dali vem uma briga, depois da briga podem vir mortes. E o fogo, que nunca diz basta.
domine em relação ao seu temperamento. Versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. O versículo 17 está dizendo: se você tem olhos, enxergue bem os conselhos do seu pai e obedeça a sua mãe. Pegue os seus olhos para prestar atenção. Os olhos significam os olhos, os ouvidos, a atenção. Aqui está falando dos olhos, mas ele está dizendo assim: use os seus sentidos para honrar o seu pai e a sua mãe. E o seu pai e a sua mãe pode ser o seu padrasto, pode ser a sua madrasta, pode ser o seu pastor, pode ser aquela pessoa, o seu avô, a sua avó, aquela pessoa que gosta de você. Use os seus sentidos para prestar atenção no que eles ensinam, porque se você não prestar atenção, existem corvos do ribeiro, existem pintãos da águia na rua, lá fora. Corvos e pintãos da águia está falando a respeito de aves. O que uma ave faz? Uma ave, ela é muito ligeira, ela é muito rápida, ela voa. Então ela vem, vai arrancar o conselho de você e vai arrancar os seus olhos, vai arrancar a sua capacidade de tomar decisões inteligentes. Se você não honrar o seu pai e a sua mãe, não ouvir os conselhos deles para aplicar na sua vida, e deixar, você vai ficar assim desprezando os conselhos deles, então vão vir pessoas que são como corvos, que são como águia, que são ligeiros para enganar, derrubar você do seu bom caminho. Eles vão comer os seus olhos. Você vai perder a capacidade, você vai perder a visão a respeito da vida. É isso que o 17 fala. Honre os conselhos dos seus pais, daquelas pessoas que amam você. Agora o versículo 18 e 19. Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. 19. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a virgem. Ele está dizendo aqui, quando ele fala assim, há 3 coisas que me maravilham, eu fico impressionado com essas 3. E a quarta eu não conheço, 3 mais 4 são 7. E 7 significa algo completo. Então ele está dizendo assim, há 3 coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. Ele está dizendo assim, tem coisas que realmente me deixam impressionado. É isso que ele quer dizer. O caminho da águia no céu, como que a águia voa tão alto? O caminho da cobra na penha, como que a cobra não tem pés, mas ela consegue se arrastar tão rápido no meio das rochas? O caminho do navio no meio do mar, como que o navio com tanto metal tão pesado consegue flutuar no meio do mar e encontrar uma rota no meio do mar? E o caminho do homem como a virgem, como que uma pessoa, um homem, o que um homem vê numa mulher que faz eles formarem um casal? Então ele está dizendo, tem coisas que me deixam impressionado. É impressionado quando eu olho para a natureza, tem coisas que eu não consigo explicar, mas são coisas que nos impressionam. Versículo 20. Tal é o caminho da mulher adúltera, ela come, limpa a sua boca e diz, não cometi maldade. A pessoa, aqui está falando da mulher adúltera, mas é a pessoa adúltera, o homem também. A pessoa que é adúltera, que é a pessoa que pratica o adultério, ela pratica o mal, ela limpa a boca e fala, não fiz nada de errado. O versículo 20 está dizendo, as pessoas que estão acostumadas a fazer coisas erradas, elas chegam num nível de podridão tão grande que elas não sentem mais o mal que elas fazem. Elas fazem o mal e elas falam, eu não cometi maldade, isso eu não fiz nada de errado. É o nível mais degradante, o nível pior que um ser humano pode chegar quando ele começa a mentir e dizer, tá tudo certo. Quando ele corrompe e fala, não tem problema. Quando ele adultera, trai e fala assim, mas não foi nada para mim. A pessoa fica tão, ela normaliza o pecado, normaliza a coisa errada, ela acha isso é normal. Então o versículo 20 está dizendo, preste atenção nas pessoas com quem você anda. Se você percebe que a pessoa acha normal, ela está corrompida. Você precisa ou ganhá-la para Deus, ou, se a pessoa não quer seguir o caminho, deixar que ela siga o caminho dela, mas longe de você, porque ela vai corromper você. Versículo 21.
Por 3 coisas se alvoroça a terra e a quarta não a pode suportar. É aquela ideia de 3 e 4. 3 coisas se alvoroça a terra fica alvoroçada, e a quarta não a pode suportar. 22. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. 23. Pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. O versículo 21 até o versículo 23 fala que existem coisas que nós não nos conformamos. A terra fica alvoroçada, fica como é que aquele escravo conseguiu virar rei? Como é que aquela pessoa que era pobre conseguiu ficar rica? Como é que aquele tolo consegue ter tanta riqueza, andar farto de pão? Tantas pessoas inteligentes e aquela pessoa é uma tola e consegue receber tudo na vida. Como que aquela mulher que aborrecia todo mundo, que era mal-humorada, que era infeliz, conseguiu se casar? Como que aquela mulher era uma escrava e conseguiu receber a herança da sua senhora? Como que ela conseguiu ficar rica? Então ele está dizendo, existem coisas na vida que nós não conseguimos explicar, que parecem que são injustas. Parece que você faz tudo de maneira correta e você não consegue. E o outro faz coisas erradas e consegue. E isso existe na vida. E isso não significa que aquela pessoa está com Deus ou você não está. São coisas que acontecem na vida. E você não pode tirar uma conclusão de que você está ou não está com Deus só porque as coisas vão bem com você ou não. Jó era um homem que era reto, íntegro, sincero e se desviava do mal. A Bíblia conta que o próprio Deus deu testemunho de Jó. E, no entanto, ele passou por uma fase da vida em que ele perdeu os filhos, perdeu todas as riquezas, ainda ficou doente, e os amigos dele apontavam o dedo dizendo, você fez alguma coisa errada, porque estão acontecendo coisas terríveis com você, então você fez algo errado e Deus não está com você. Não podemos tirar essa conclusão. Na verdade, Deus estava o tempo todo do lado de Jó e não estava com os amigos dele. Tanto que no final do livro de Jó, você vê que Deus disse para eles, vocês não foram corretos com o meu servo Jó. E eles tiveram que receber a oração de Jó para que fossem perdoados. Então, esse texto, do versículo 21 ao 23, ele nos traz uma sabedoria aqui para a vida. Não fique pensando que você vai seguir a Deus e a sua vida sempre vai ser um mar de rosas. Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, às vezes, você vai passar por umas situações difíceis, mas em Romanos 8, 28 está escrito, todos sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então existem coisas que são ruins que cooperam para o bem dos que amam a Deus. No caso de Jó, ele falou que conhecia Deus até um certo limite. Depois que ele passou pelas provações, ele disse assim, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Significa que ele chegou num novo nível de revelação, de conhecimento de Deus, passando pelas tribulações. Então aqui o versículo 21 a 23 fala, não se preocupe, tem a mulher que está lá no mundo, que era aborrecida e que consegue se casar, e às vezes você está fazendo a coisa correta na igreja, orando, pedindo a Deus, e de repente você ainda não se casou. Tem às vezes uma pessoa que é tola e de repente tem tudo, e nem acredita em Deus, e você que acredita em Deus está se dedicando e se esforçando, ainda não chegou no ponto que está esperando. Então, isso acontece não é por essas coisas que você mede o relacionamento com Deus. Agora o versículo 24. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas da sabedoria. 25. As formigas são um povo impotente, todavia no verão prepara sua comida. 26. Os coelhos são um povo débil, débil significa fraco, né? E contudo fazem sua casa nas rochas. 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. E o 28. A aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Esse versículo 24 até o 28 fala que você pode ser fraco, mas se você usar a inteligência e a estratégia, você consegue os seus objetivos. Então ele fala assim, olhe para a natureza. Você vê as formigas, versículo 25, as formigas são um povo impotente. São pequenas, minúsculas, mas elas, durante o período do verão, preparam o formigueiro.
com bastante comida para conseguirem passar o inverno. Então você pode ser menor que alguém que é mais forte que você, mas se você for constante no seu trabalho e aproveitar as épocas boas da vida para reservar o seu dinheiro em um investimento, vivendo com menos do que você tem, para poder sempre guardar nos momentos difíceis, nos invernos da vida, né? Você vai ter recurso. 26. Os coelhos são um povo débil, fraco, e contudo fazem sua casa nas rochas. Fazer a casa nas rochas fala quais os ensinamentos que você tem para a sua vida. Você se firma em Deus? Fez a sua casa na rocha em Mateus, no capítulo 7? Jesus faz uma comparação. Ele fala fala que aquela pessoa que é prudente, ela constrói sua casa sobre a rocha. Porque quando vêm os ventos, vêm as chuvas, vêm as tempestades, ela se mantém de pé. Mas aquele que não é prudente constrói a sua casa sobre a areia. Então vieram os ventos e correram os rios, e aquela casa foi derrubada e foi grande a sua queda, porque se firmou na areia e não na rocha. Os coelhos são fracos, mas eles se firmam na rocha. Aí os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem e em bando se repartem. O versículo 27 fala, às vezes você não tem toda a condição de realizar um projeto, mas se você se reunir com outras pessoas, você consegue. Então estabeleça relacionamentos com pessoas. Inclusive, nós lemos Provérbios 18 que fala isso, que aquele que se isola, ele não tem sabedoria. Por quê? Porque ele busca só o seu interesse, ele não entende a importância dos relacionamentos. E o 27 fala isso, os gafanhotos não têm rei, mas eles saem e em bando se repartem, eles se associam para conseguir os seus objetivos. Eles sozinhos são pequenos, mas reunidos conseguem o que querem. E o 28, a aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. O que significa isso? A aranha, ela é frágil, você pode pegar ela com as mãos. Mas uma aranha que você encontra ela nos palácios dos reis, você pode ser uma pessoa que não tem muita força, muita riqueza, muita inteligência, mas você pode escolher os ambientes que você frequenta. Você pode ser uma aranha que está numa viela, num lugar sujo, onde você vai aumentar os riscos da sua vida, ou você pode ser uma aranha, uma pequena aranha, que fica num palácio. E no palácio você está ouvindo palavras de sabedoria, conselhos, decisões, recomendações e crescer. Então aqui o versículo 24 até o 28 fala sobre isso. Preste atenção na natureza, nas formigas, nos coelhos, nos gafanhotos e na aranha, para você tomar decisões na sua vida. Versículo 29. Há 3 que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem. 30. O leão mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. 31. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. O bode também e o rei, a quem se não pode resistir. Mais uma vez aquela ideia de 3 que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem. 3 mais 4 são 7. Ele está dizendo assim, existem outras coisas que me causam muita impressão. A força do leão. O cavalo de guerra, que tem uma boa estrutura. O bode, que também tem força. E o rei, que quando está com o seu exército, ninguém pode resistir. Ele está dizendo assim, busque força para cumprir os seus projetos. Seja como um cavalo de guerra. Um cavalo de guerra, ele foi treinado para a guerra. Busque treinamento, estrutura, para que você possa enfrentar os desafios da vida. Quando ele fala assim, o cavalo de guerra bem cingido pelos lombos, quer dizer que ele está bem preparado. O bode também. O bode ele tem força também, ele tem resistência. Busque ter resistência. Quando você quiser desistir, você já colocou toda a sua força de leão, você já colocou toda a sua preparação, tenha persistência. O bode, ele fica parado
Você não empurra ele facilmente, ele tem resistência. E o rei, a quem se não pode resistir? O rei fala de usar a cabeça, de você usar o seu cérebro, a sua mente, de você ter uma mente de reinante, uma mente de governante, uma mente que não se abala, uma mente que pensa e raciocina. O que é mais que está faltando para eu conseguir avançar? E aí vem o versículo 32. Se você procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Se você está pensando em fazer uma loucura, está se elevando, pensando assim, eu faço o que eu quiser, e se você imaginou fazer o mal, põe a mão na boca, ou seja, pare de pensar em fazer isso. 33. Porque o espremer do leite produz manteiga, ou seja, se você espremer o leite, você vai produzir manteiga. Se você fizer uma coisa boa, você vai conseguir algo bom. E o espremer do nariz produz sangue. Se você fizer alguma coisa ruim, vai acontecer o mal, sangramento, ferimento. E o espremer da ira produz contenda. Se você deixar a sua ira ser exprimida, você vai trazer guerra, contenda. Essa é a meditação de Provérbios 30. Fuja da ira, preste atenção no que você quer fazer e não fique impressionado em relação à injustiça que ocorre no mundo. Porque o versículo 11 ao 14 fala: existe uma geração que é assim, que não respeita os pais, que é pura aos seus olhos, que são orgulhosos e que usam a boca para derrubar os aflitos e necessitados. Não fique impressionado quando você se depara com pessoas que só pedem, porque a sanguessuga é assim. Não fique impressionado quando você vê, não fique aborrecido com essas coisas do versículo 21 ao 23. Se uma pessoa que é uma pessoa que nunca casou, de repente casou, de repente uma pessoa que é tola, tem mais do que você, essas coisas existem. Isso não é parâmetro para medir relacionamento com Deus. E siga esses conselhos. Quais os conselhos? Tome cuidado com relação ao que você faz. A sepultura está sempre aberta. Tome cuidado onde você põe semente. Tem projetos que são como madre estéril. Tome cuidado no relacionamento que você está tendo, nos projetos que você está executando. Pode ser que seja uma terra que só pede água e não vai dar resultado. Tome cuidado com a sua ira, com seu temperamento, para não acender como fogo e você arruinar a sua vida porque tomou uma decisão errada. E preste atenção nas formigas, nos coelhos, nos gafanhotos e na aranha. Você pode ser fraco, mas ser inteligente e aproveitar o tempo bom, o verão da sua vida. Você pode ser fraco como os coelhos, mas construir a sua casa, pegar conselhos com a rocha, na palavra, que é a palavra de Deus. Você pode andar com várias pessoas e conseguir os seus objetivos como os gafanhotos se reúnem quando não conseguem fazer um projeto sozinhos. E você pode escolher o seu ambiente, ficar no palácio ou ficar numa viela, como uma aranha. E seja forte como leão, busque resistência, busque preparação como cavalo de guerra, tenha resistência como bode e use o seu cérebro para ser reinante. E sempre lembre que se você fez uma coisa louca, você pode corrigir. Se você espreme leite, vai sair manteiga. Se você espreme o nariz, vai sair sangue. Se você espremer a ira, vai sair a contenda. O que você semeia é o que você colhe. Deus abençoe. A graça e a paz de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.